Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a possibilidade de Calleri voltar a jogar ainda em 2025. Você vai lembrar que o Calleri passou por uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em abril. Período de recuperação varia de jogador a jogador. Tem muitos casos em que atletas voltam apenas depois de 9 meses, mas o Calleri esteve na segunda-feira no Morumbi para assistir a São Paulo e Ceará, derrota por 1-0, e foi perguntado por um jornalista do UOL se dá para imaginar que ele volte nesse ano, e a resposta foi dá. O São Paulo trabalha, especialmente por conta da ótima recuperação do Calleri em relação a esse problema no joelho, com a chance de utilizá-lo a partir do mês de novembro, com a lembrança de que o Campeonato Brasileiro se encerra no primeiro final de semana do mês de dezembro. O Calleri voltaria para jogar 1, 2, talvez 3, no máximo, no melhor dos mundos, 4 rodadas do Campeonato Nacional. São Paulo tem hoje o Brasileiro como sua última possibilidade para chegar à Libertadores da América. Vai ser mais uma temporada sem títulos, não dá para sonhar com taça, especialmente por conta da dificuldade de marcar gols. Nas últimas 6 partidas, São Paulo fez um mísero gol na vitória contra o Botafogo por 1-0, gol do Dineno. E foi exatamente pela falta de um camisa 9 que consiga converter as chances em gol que o São Paulo acabou eliminado pela LDU por 3-0 no placar agregado. Chances imensas, inúmeras, na partida de ida em Quito, assim como na partida de volta. E você, o que pensa sobre a possibilidade de Calleri voltar ainda em 2025? E também sobre tudo que eu contei no vídeo, já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para te contar se existe chance de Lucas Moura, Oscar e Luiz Gustavo não ficarem no tricolor para 2026. Primeiro contar que esse trio somado custa mais de 5 milhões de reais por mês ao São Paulo. Conta é a seguinte: o Oscar ganha 2 milhões e 300 mil mensais, o Lucas Moura ganha 1 milhão e 800 mil, enquanto o Luiz Gustavo ganha 700 mil por mês. Você soma tudo isso e chega a 4 milhões e 800 mil. Mas com impostos, essa cifra ultrapassa com folga os 5 milhões e chega perto dos 6 milhões de reais. Pois bem, esse trio veterano do Oscar com 34 anos, Lucas Moura com 33 e do Luiz Gustavo com 38, não se colocou à disposição para as partidas mais importantes da Libertadores da América, confrontos contra a LDU. Aí você vai lembrar, Nicola, mas o Lucas Moura entrou nos minutos finais do jogo contra a LDU no Morumbi. Verdade, mas aí a eliminação já estava praticamente sacramentada, derrota por 2-0 na ida, derrota parcial por 1-0 naquele momento dentro de casa. Importante registrar que o Oscar tem contrato até dezembro de 2027 e disputou até aqui apenas 40% dos jogos no ano que o São Paulo fez. Lucas Moura tem contrato até dezembro de 26 e disputou apenas 37% das partidas no ano. Já Luiz Gustavo, que tem contrato até o fim dessa temporada, registrou apenas 4% de aparições nas partidas do tricolor. Luiz Gustavo jogou 2 jogos, teve uma embolia pulmonar e não conseguiu se colocar mais à disposição. Só para arrematar e completar, hoje o São Paulo não cogita abrir mão do Lucas Moura e do Oscar para a próxima temporada. O Luiz Gustavo não deve ter seu contrato renovado. A renovação do elenco vai passar por outros nomes do que não essas duas estrelas muito ligadas ao São Paulo. Se eu sou dirigente do Tricolor, procuraria ambos e tentaria usar até dessa identificação que eles têm com o São Paulo para pedir que pelo menos na próxima temporada eles aceitassem uma redução do salário. Afinal de contas, entregaram muito pouco por tudo que custam ao longo da temporada de 2025. E você, o que pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre a crise no São Paulo. Tricolor perdeu para o Ceará dentro de casa 1-0 na noite dessa segunda-feira no Morumbi. São Paulo nunca havia sido derrotado como mandante para o Ceará em Campeonato Brasileiro. 4 derrotas consecutivas. Nos últimos 6 jogos, somente uma vitória contra o Cruzeiro, contra o Botafogo 1-0. E esse jogo foi o único em que o São Paulo conseguiu marcar gols nas últimas 6 partidas. Dineno fez o único gol do São Paulo em 6 jogos. Diante dessa falta de resultados e a eliminação na Libertadores da América, a crise se instalou no Morumbi. Depois da partida, muita demora para que o Hernan Crespo fosse dar a entrevista. Teve até gente cogitando que o Crespo poderia ser demitido, isso está completamente descartado. Nesse momento, quem corre de fato o risco é Carlos Belmonte. Alguns jornalistas chegaram a cravar que o Belmonte havia pedido demissão. Belmonte, na madrugada de segunda para terça-feira, assegurou que não fez esse movimento e que a hora que fizer vai comunicar primeiro o Júlio Casares. Na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, conversei com o Casares para perguntar se houve qualquer movimento do Belmonte e até amanhã dessa terça-feira nenhuma movimentação do Belmonte em relação a esse pedido de demissão. Só para completar, registrar também protesto feito pela principal torcida uniformizada do São Paulo antes do jogo, a Independente, que levou caixões, 2,
à frente do estádio, um deles do Carlos Belmonte. A pressão é enorme para que o diretor de futebol seja demitido. O Edgar SD está por aqui. O Kaique, na minha percepção, o problema do São Paulo não está no departamento médico, e sim nas vendas erradas e compras de atletas experientes. Tem muita coisa, Kaique. São Paulo vende mal, São Paulo contrata só veterano e caras com mais predisposição a se machucarem por conta da idade. O São Paulo gasta mal, enfim, tem muita coisa que precisa ser corrigida lá no Tricolor. O Jefferson Matos perguntando se o São Paulo pode virar SAF. Diante de toda essa crise, não há uma permissão do Conselho Deliberativo do São Paulo, tá? Então, do Conselho não, do Estatuto do São Paulo. O São Paulo precisaria mudar o Estatuto, e para mudar o Estatuto você precisaria da aprovação do Conselho. E ao que parece, dentro do Conselho Deliberativo, a chance disso acontecer é bem pequena. Márcio Pereira Galdino, tem notícias do investimento do São Paulo para a base? Vamos lá, Marcião. O Conselho de Administração do São Paulo já aprovou a criação de um fundo que pretende captar até 350 milhões de reais. 250 devem vir do Fundo Galápagos, o outro 100 milhões provavelmente do Marinax, tá? A Galápagos vai pôr entre 200 e 250, e o restante ficaria sob responsabilidade do Marinax. Só é importante registrar que há necessidade de aprovação do Conselho Deliberativo. E antes de submeter a essa aprovação, o Júlio tem se encontrado com vários grupos políticos que compõem o Conselho Deliberativo. Ele quer explicar tudo, quer tirar as dúvidas pessoalmente para depois levar o tema para debate e votação, tá? Na semana passada ele se reuniu com 5 grupos de apoio, um deles do Belmonte, e na oportunidade o Belmonte prometeu apoiar, mas o Belmonte, ao longo dessa terça-feira, mudou de ideia, voltou atrás e começou a dizer que não vai abraçar essa ideia, e que esse seria um dos motivos, inclusive, para ele deixar o São Paulo, o que a gente sabe que não é verdade, né? Há muitas outras questões que interferem de maneira mais pesada. Nicola, meu like é número 5. Será que o Carlos Belmonte ainda cai esse ano? Fiquei sabendo que ele vai cair depois do jogo do Palmeiras, domingo. Se ele cair, quem é o próximo diretor? Então, Severino, bora começar falando sobre essa crise no São Paulo e que atinge em especial o diretor de futebol do Tricolor. A verdade é que Carlos Belmonte e Júlio Casares estão em rota de colisão já há algum tempo, tá? Não é de hoje que eles não falam a mesma língua. É importante destacar também que o Belmonte nega ter pedido demissão. Desde ontem, o Pretzel, acho que foi o pessoal da Trivela, ambos cravaram que o Belmonte cairia. Informação que eu tenho é diferente, conversei até com o presidente Júlio Casares, e o Júlio disse, o Belmonte não me procurou, então não dá para dizer que ele pediu demissão, tá? Diante desse cenário, pintou uma outra novidade. Na semana passada, o Júlio se encontrou com alguns grupos da situação e explicou o plano em relação à Cotia, naquele fundo para captar até 350 milhões de reais. Esse fundo tem a intenção de fazer com que o São Paulo se torne uma das principais bases do mundo, revelando jogadores e garantindo vendas futuras. Só que a verdade é que o Belmonte, que no primeiro momento se mostrou favorável a essa ideia, agora ele já começa a afirmar que vai votar de forma contrária, tá? Não sei se isso é uma pressão para que o Júlio Casares não o demita, e ele pode usar isso como trunfo. Não sei qual é a estratégia do Belmonte ao mudar de posição, porque na semana passada, quando houve essa primeira reunião, o Belmonte assinou uma lista de pessoas dispostas a fechar com essa iniciativa de Cotia, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo para responder se o Tricolor pode ter o aporte milionário a partir de ajuda de investidores capitaneados por Diego Fernandes. Você não está associando o nome à pessoa? Esse é um empresário que ajudou a colocar Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Nesse domingo, o Gabriel Sá, que é setorista do São Paulo, contou que o Diego Fernandes, torcedor do São Paulo, está no mercado em busca de investidores nacionais e internacionais. A ideia é fazer um pool para que esses caras coloquem dinheiro no São Paulo e assumam o comando do Tricolor. O Diego é São Paulino e fundador da O8 Partners. Importante registrar que essa notícia mexeu com torcedores do São Paulo. O Tricolor passa por enormes dificuldades financeiras e a perspectiva de entrada de dinheiro mexeu com todo mundo. Mas conversei com o presidente Júlio Casares, que descartou por completo qualquer possibilidade de parceria ou de investimento a partir do Diego Fernandes. O presidente do São Paulo chegou a dizer, abre aspas, história sem pé nem cabeça, pode descartar por completo. Pois bem,
Então descartemos o assunto e lembremos que o São Paulo hoje tem conversas avançadas para a construção de um fundo em Cotia, que pretende captar pelo menos 350 milhões de reais. O projeto já foi aprovado pelo Conselho de Administração do São Paulo e nos próximos dias será votado no Conselho Deliberativo. Júlio Casares tem se incumbido de apresentar o projeto para todos os membros do Conselho antes de ele ser votado. Só para arrematar, também surgiu recentemente a história de que uma empresa anônima estaria disposta a colocar R$1 bilhão no São Paulo para quitação das dívidas. São Paulo avaliou os prós e contras e entendeu a oferta como extremamente arriscada, até porque as garantias oferecidas por essa empresa eram de papéis podres do Banco do Brasil. Outra história completamente descartada, foco total na consolidação desse fundo, que pretende fazer de Cotia um dos maiores captadores de jogadores da base no futebol mundial. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.